Três cientistas à mesa, um cozinheiro para falar de plantas, como plantá-las, como semear as pequenas sementes, para ter em casa um pequeno jardim de ervas aromáticas, de legumes e como proteger, como fazer. Eu, por exemplo, não tenho jeito nenhum para a agricultura a não ser cozinhar. Mas há aqui quem saiba e saiba muito sobre o tema. Luís, é verdade que é um expert em fazer jardins, em plantar hortas. Como é que é? Como é que se faz? Como é que se começa? Como é que se deve começar um pequeno jardim em casa? Bom, na realidade não é muito difícil. Qualquer pessoa pode fazê-lo com mais ou menos conhecimento. Dentro de casa, ter um vaso de aromáticas com tomilho, com alecrim ou ervas frescas como salsa e coentros que podemos colher e utilizar na hora, não é muito difícil. E mesmo fora de casa, seja num pequeno quintal ou num pequeno espaço com terra, uma pequena horta, com algum esforço, alguma dedicação e também com algum planeamento, consegue-se ter bons produtos. Sendo nós a produzi-los, podemos ter uma garantia de qualidade, porque sabemos o que é que estamos lá a fazer, nomeadamente se utilizamos ou não produtos químicos. Sendo em casa, o mais aconselhável será não utilizar, porque é um dos benefícios. E assim conseguimos ter uma garantia de qualidade. Produtos frescos, a qualidade, como é que fazemos, e não é nada do outro mundo. Garanto. António, basta isto para termos a garantia da qualidade ou corremos alguns riscos de mesmo plantando em casa, plantando na nossa varanda, no nosso quintal, corremos alguns riscos na nossa saúde de termos estas plantas em casa? Bom, porque isto é a opinião de alguém que faz jardins que é entusiasta. Que é um entusiasta, não é? Entusiasta, é verdade. Nós já referimos esse assunto numa outra altura, num outro programa, mas realmente os solos, é muito importante que os solos estejam livres, sobretudo dos metais pesados que tanto se fala hoje em dia. A localização de certos jardins tem de ser bem estudada para que não esteja perto das fontes desses metais pesados. Porque as plantas, infelizmente, elas absorvem tudo o que estiver no solo, praticamente, e é de toda a conveniência que a qualidade do solo esteja garantida. Geralmente, em casa, nós temos uma tendência a afastar aquilo que cultivamos dessas fontes de poluentes de natureza mais metálica. Temos mais cuidado, não é? Temos mais cuidado, sim. E sabemos aquilo que queremos plantar. Andreia, tem alguma tendência ou predisposição em casa para fazer esse tipo de trabalhos ou nem por isso? Infelizmente não tenho grande espaço para o poder Mas, pelo fazer. visto, o Luís diz que não é preciso grande espaço. Diz que só é preciso ter paciência. Tenho algumas ervas aromáticas, mas pronto, resulta muito bem. São muito boas. Ao menos estou livre de pesticidas e de produtos químicos que, pronto, têm efeito negativo na nossa saúde. E pronto. E há o benefício também de utilizar coisas frescas, acabadas de escolher. Porque em alguns processos de embalamento os produtos passam por temperaturas elevadas ou processos que lhes retiram a grande parte dos nutrientes. Basta às vezes eles irem ao próprio frigorífico para mudarem completamente a forma, logo o aroma, não é? Sim. Uma maçã colhida da macieira e provada naquele momento tem um aroma, um sabor completamente diferente. Um bom exemplo disso serão as ervas frescas, o certo saberá com certeza. Sim, colhidas logo no momento, não é? Nós estamos aqui, temos o carne parrosã e não é por acaso, porque tem a ver também com aquilo que nós falamos, que é a alimentação dos próprios animais condiciona também a qualidade da própria carne, ou seja, um animal a pastagem vai condicionar o sabor da mesma, não é? E a carne parrosã é um exemplo disso. Eu temperei aqui com 2 tipos de pimenta, uma pimenta rosa
e uma pimenta Schmarka, que é uma pimenta mais forte, assim, mais, que vai ficar com um gosto assim mais picante, que a Andreia vai transpirar e vai ficar mais corada depois de provar, mas vai gostar. E vamos pegar aqui pequenos legumes que temos aqui, ervilhas de quebrado, e que normalmente as ervilhas de quebrado as pessoas têm tendência a cozinhar bastante muito tempo. E as ervilhas de quebrado, na verdade, elas só são salteadas, ou só devem ser salteadas, em azeite com um pouco de sal, nada mais. Aliás, os legumes não devem, por exemplo, alguns legumes, quando crescem demais, estragam. Essa é uma das vantagens de, caso se consiga fazer alguma produção em casa, uma das vantagens é essa, é termos a opção de fazer a colheita quando achamos... No momento certo, não é? Diga? No momento certo. Exatamente. Como o chefe estava a dizer, deixar amadurecer, por exemplo, nomeadamente os legumes, em alguns casos pode-se tornar contraproducente. Podem ganhar muitas sementes, o que não é agradável, podem até ganhar tons amargos, e se escolhermos a altura certa de colheita, o chefe estou a ver que está a utilizar legumes relativamente jovens. Calculo que tenham mais sabor por causa disso. Exato. Estes legumes que, quando são da época, os legumes da época têm sempre muito mais sabor do que os legumes quando são de estufa, não é? E os legumes da época devem ser consumidos, por exemplo, as pequenas vagens ou a vagem, não é? Ou o feijão verde, são o que é o feijão em fase de crescimento. Exato. E por isso ele é mais saboroso ainda em fase de crescimento do que antes de ser ainda o fruto final que vai ser o feijão, não é? Assim como a batata nova, não é? A batata nova que nós estamos aqui a usar é uma batatinha que ainda não chegou à sua fase total de amadurecimento. Vamos agora aqui baixar o lume. A carne vai ficar no ponto que nós desejamos. Colocamos aqui um pouco de sal. Vamos juntar então estes pimentos. Chamam-lhe de pimentos carapuça ou pimentos boina. O chefe falou também dos produtos, a importância também dos produtos de época. Lá está, acaba por ser outra das vantagens. E com algum planeamento, como eu falei, escolhendo as culturas adequadas, podemos conseguir ter ao longo do ano produção sempre dentro da época, o que por si é um sinal de qualidade e é uma garantia de qualidade. É verdade que quem tem um pedaço de terra nunca passa fome, porque consegue sempre ter sempre uma pequena produção e vai sempre produzindo aos poucos os seus próprios alimentos. Não é? Vem à altura de inverno, consegue plantar os grelos, planta as pencas, e tem a couve-flor, os brócolos, e depois, quando chega à altura da primavera, tem as favas, tem as ervilhas de quebrado, tem as vagens, ou feijão verde, e depois vai produzindo assim, não é? Exato. Até ao contrário do que muitas pessoas pensam, há produções que, não é bem assim, mas quase que nascem sem trabalho nenhum e que não dão trabalho nenhum, é plantar e colher para comer, porque... São de geração espontânea. Quase. É quase isso. Nós temos aqui, então, batata nova, temos as ervilhas de quebrado, os pimentos, o brócolis e a couve-flor, e eu fritei, ou codei, os tornedós da carne do arrozã em óleo de noz. Fala-se hoje muito nos óleos, mas o azeite dá sempre a gordura, por exceção, é melhor, mas, na verdade, quando o óleo é feito a partir de 100% de um fruto seco, neste caso da noz, ou pode ser da avelã, ou pode ser da amêndoa, também ele é saudável e também ele é... Só que o óleo de noz, nesta quantidade, é 10 vezes mais caro que 1 litro de azeite. Mas o seu produto final, o sabor final é completamente diferente. Vamos juntar physalis,
As fisálias são uns primos afastados dos tomates. Que me perdoem os genealogistas se assim não é, mas acho que é. Mas devia saber. Devia saber. Estava a pensar no facto de ser um produto exótico. Já se vê muito em Portugal, mas... Não, agora investe em todo lado aquilo cresce em todo lado, agora já compotas, já licores, já por todo lado, em Portugal até parece que é um produto tradicional português. Parece-me Não é? É engraçado como é que, de repente, alguns produtos que há uns anos atrás em Portugal não se produziam e de repente tornam-se quase como tradicionais. Não é? O kiwi, não é? Que há uns anos atrás não era um fruto exótico, que era exótico, não é? E agora existe em todo lado. Não é? Os fisálios também, não é? Eu procuro que agora até existe mais oferta que procura, não é? Nós temos aqui algumas flores, temos aqui azedas, mas hoje também está muito na moda as flores comestíveis. Sim. Um dos grandes adeptos das flores comestíveis começava a Frank Sinatra. Frank Sinatra tinha um chefe de cozinha, que é o Amori, que cozinhava tudo com flores para ele. E quando ele morreu, o Frank Sinatra ele fez um sucesso enorme, esse chefe, porque andou a cozinhar para o mundo inteiro com flores comestíveis. As flores comestíveis têm alguma particularidade em termos Para já as flores, outro dos benefícios de cultivar os nossos próprios alimentos é que conseguimos fazer uma otimização do uso de toda a planta. Podemos utilizar folhas, caules, as folhas, os frutos e as flores neste caso também. Como o chefe sabe, há muito agora, usa-se muito flores comestíveis, quer pelo seu sabor, quer por motivos de decoração, mas também se usa em infusões, devido às suas propriedades medicinais. E pode-se comer à vontade. É isso e os rebentos de alfafa, os rebentos de brócolos, os rebentos de milho, uma coisa de ferraba, não é? Também que hoje são muito usados, até porque têm um travo muito suave ao alimento, mas ainda estão no seu crescimento, na sua origem. Mas é muito interessante, por acaso. Bom porque acabam de fazer uma utilização da planta no seu todo e não só plantar só para colher o fruto. É pena que às vezes se use só por ser bonito, não é? E não se associa a beleza ao prato, não é? Porque há os rebentos de beterraba são bons utilizados, por exemplo, com carne, mas se for um peixe, às vezes podem incomodar até o próprio prato. É preciso ter aqui alguma... Para esses assuntos, se calhar o chefe é o mais entendido. Eu não, fazer as combinações. Somos todos, porque aquilo é uma questão de gosto, não é? Sim. Estas coisas é uma questão de gosto. Mas é verdade que as flores comestíveis são não só uma moda, mas como também é um prazer, porque para além do aspecto visual, elas são boas. E por exemplo, aquilo que estava a falar por exemplo, o chá de perpétua roxa, para além de dar um chá lindíssimo, dá um chá muito bonito, é um chá ótimo, mas tem uma cor bonita, não é? É agradável sob o ponto de vista visual. Por exemplo, os amores perfeitos, quando se faz numa salada, mas também quando se prova também são bons. Ou, por exemplo, as pétalas de rosa, não é? Quando se faz uma geleia, e as violetas também, eu gosto imenso. Vamos então colocar aqui no prato os legumes. Os legumes, eu gosto deles cozidos, mas não demais. Também não gosto deles crus. Também acho que nós não somos ruminantes. Também se aplica o termo al dente? O al dente quer dizer bem cozido. Quer dizer cozido no ponto, não é cru. Okay. Às vezes as pessoas confundem uma coisa com outra. Não é cru, não quer dizer que se tenha que comer. Isso às vezes é um engano que fica quando as pessoas vão comer uma massa
a um restaurante e vem a massa crua e então alguns chefes dizem assim, mas está al dente. E pronto, e calam-nos assim e a gente fica calados e pronto, e não diz nada, não é? Está al dente, então quem somos nós agora para dizer? E pronto, temos então aqui um tornedó de carne barrosã com azedas, manjericão e legumes salteados. Muito obrigado pela vossa ajuda, pelo vosso empenho e pelas vossas dicas que ficaram aqui registadas. Nós voltamos no próximo programa com outros cientistas, alguns que virão novamente aqui à cozinha, espero eu, que voltem de novo, e falaremos sobre outros temas.